Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Centro Espírita Maria Madalena. Eu sou o Tiago Mourão, sou trabalhador do Centro Espírita Maria Madalena e estamos aqui mais uma vez no quadro Momento Sema na Rede, que é o quadro de muita importância criado em razão dessa pandemia que vai se estender para depois dela, que são as palestras públicas online, virtualmente, para que chegue a mais pessoas, que as pessoas que precisam da mensagem possam ser beneficiadas com ela. Essa é a proposta, é a divulgação, e na divulgação do Espiritismo é a consolação também. E hoje, mais uma vez, temos o prazer de receber aqui a grande amiga Patrícia Carvalho, que é trabalhadora da FEB, e tem nos ajudado bastante neste momento, sempre aceitando os nossos convites e trazendo reflexões belíssimas à luz da doutrina espírita. Hoje falando sobre saúde e espiritualidade, um tema muito oportuno e que nesse momento todos nós já nos refletimos, já nos pegamos refletindo, será que estamos com a nossa saúde em dia, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, saúde e espiritualidade, o que será que esses dois conceitos têm de comum? Será que estão relacionados? Bom, essas reflexões, a Patrícia, com muito carinho, muita responsabilidade, muita dedicação, nos traz agora. Mas antes de passarmos para a Patrícia, vamos trazer alguns recados. Nós não podemos deixar de falar que a nossa casa ela não está fechada, embora as portas estão fechadas ao público em geral, pela questão que nós vivemos atualmente, mas a Casa Espírita em si não parou, as atividades continuam virtualmente. Nós temos, por exemplo, atendimento fraterno para todos aqueles que precisam conversar, fazer o tratamento, buscar soluções para os seus problemas. Então, lá no nosso site tem o link do formulário. Qualquer pessoa que se sinta com vontade de conversar com alguém, que queira orientação, pode entrar em contato, pode fazer o cadastro, que a nossa equipe vai atrás, vai entrar em contato, um processo sigiloso, que o objetivo é o mesmo quando a casa está em funcionamento, que é ajudar e consolar. Nós temos o Evangelho no Lar, que é realizado virtualmente todas as quartas-feiras. Nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que não parou, continua, mesmo virtualmente. Nós temos, né, a evangelização, a mocidade, a evangelização infantil. Nós temos os estudos doutrinários, com cursos nos sábados, nas segundas-feiras, nos domingos também. Então, as informações, elas estão sempre nas nossas redes sociais, no nosso site. Nós temos também um canal de comunicação no WhatsApp. Quem quiser informação pode entrar em contato, que nós vamos responder, ok? Vamos passar então para o nosso próximo momento com a Patrícia, mas para que a gente entre todos em sintonia, eu convido você que está nos acompanhando a fazermos uma prece, a nos concentrar, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e rogar a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, Deus Pai de todos nós, que possa nos abençoar, que possa nos dar força, perseverança para atravessarmos esse momento difícil e que, mesmo diante de todas as dificuldades, que possamos nos manter serenos, calmos, enfim, que a paz do Cristo, do nosso Mestre Jesus, possa reinar em nossos corações, em momentos tão delicados como esse também. Obrigado, Pai, e que assim seja. Boa noite, Sema. Feliz de estar com vocês nessa noite de inverno. Muito feliz de retornar a casa, mesmo que seja ainda dessa forma virtual, mas feliz de podermos compartilhar ensinamentos, entendimentos acerca da nossa doutrina muito amada. O tema que nos traz a casa nesse dia trata de saúde e espiritualidade. Baseamos-nos aqui na obra Missionário da Luz, um capítulo chamado Passe, onde André Luiz nos narra um feito bastante curioso que ele acompanhou, que diz respeito à saúde nossa no plano físico. O caso se chama Um Tratamento de 10ª Vez. Vejam que curioso, é o capítulo 19, estava olhando.
Nesse capítulo, André Luiz observava o atendimento físico e espiritual, né, numa casa espírita a qual ele foi autorizado a visitar, ao lado do seu mentor. E vejam que é atendimento físico e espiritual, tá? A gente também evolui como religiosos, né? Antigamente, bem nos primórdios do espiritismo, a gente costumava chamar sala de cura, ou tratamento de cura. Com o tempo a gente foi vendo que esse termo não era apropriado, porque nem sempre a pessoa ficava fisicamente curada. E também porque o nosso entendimento acerca da cura precisa sempre ser alargado na Terra, né? Esse é o principal aprendizado quando a gente reflete sobre a temática saúde e espiritualidade. Porque às vezes somos ansiosos e queremos a cura imediata, principalmente quando envolve o processo de dor, né? E aprendemos que a cura mais importante, podemos almejar a cura física? Sim, podemos. Mas a cura mais importante é a cura do espírito na Terra, tá bom? Então a gente mudou a expressão, paramos de usar nas casas espíritas, fomos diminuindo, né? A expressão atendimento de cura ou tratamento de cura para falarmos de tratamento físico e espiritual. Ou seja, a espiritualidade, por misericórdia, né, com a posição divina, observa as nossas dificuldades físicas, mas também as dificuldades do nosso espírito, para ir conjugando e encontrando para a gente, quando não é a cura física, que é o que sempre queremos, né? Esse auxílio sempre buscamos, ao menos o lenitivo de nossas dores, mas vis-à-vis as necessidades do espírito. Então num atendimento assim, André Luiz nos narra aqui no Jornal da Luz esse feito curioso, que ele chama de atendimento de 10ª vez, que é quando ele observa que um dos mentores do trabalho físico espiritual daquela casa volta-se para o coordenador espiritual do atendimento, né? Dentro da organização espiritual do momento, e pergunta o que fazer com tal cidadão, que pela 10ª vez pedia aquele atendimento. E o coordenador espiritual falou que, por caridade, né, entendendo caridade como amor em ação, sempre então por amor, que fosse dado a ele o lenitivo, mas não mais que fosse sanado o problema físico, porque ele tinha que encontrar um caminho de reequilíbrio, ele mesmo na Terra, para ele poder reequilibrar o veículo somático dele. E aí, então, André Luiz, surpreso com aquilo, o mentor explica que já era a 10ª vez que aquela pessoa buscava o tratamento e a cura para o mesmo mal. E que, por misericórdia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, X vezes, no caso, 10 vezes. Mas não precisamos estar presos ao número. A questão é a quantidade de vezes que a pessoa buscava o mesmo tratamento para a mesma etiologia na Terra, e quando saía dali tinha a mesma conduta. No caso, ele tinha uma dor, né, um problema no fígado. Algo que atingia ali o fígado dele. Um pouquinho do baço, mas especialmente o fígado. E aí o mentor fala, veja, ele vem aqui, a gente dá o passe, faz uma aplicação fluídica no local, alivia, cura, trata e sai daqui perfeito. Quando ele sai daqui, ele rememora os feitos que magoaram, aí tem mágoa, tem raiva, tem ódio, aí remore o evento, passa de novo, sente muita raiva daquilo, porque aquilo aconteceu, não perdoa tal pessoa no ímã da alma dele, rememora tudo, aquela descarga de energia nele adoece novamente o veículo somático. Como que isso acontece, né? Para a gente compreender e a gente ir também se educando na Terra. É justo a gente buscar a cura, que seja pela medicina terrena com total do físico, ou que seja por meio do tratamento físico e espiritual conjugado à medicina, tá? Também a gente tem que aprender que a sua doença é física, a gente tem recursos físicos na Terra que Deus permite que existam, e a gente tem que buscar, lançar a mão deles. Mas como entendemos com Joana de Ângeles que o homem é integral, aí vamos aprendendo também com André Luiz que as doenças originam, a mais das vezes, também não podemos generalizar, né, no nosso corpo perispirítico, que molda o corpo físico e que joga as energias deletérias, os sentimentos deletérios. O corpo físico serve como escoadouro, local de drenagem para tirar, e aí adoece. Então é justo a gente buscar a cura, tanto ali o curativo, né, físico, por meio da medicina, dos recursos da medicina, e na casa espírita tentar buscar a cura fluídica do nosso corpo, que é fluídico, né, pra gente se reequilibrar e seguir em frente, é justo.
Mas vejam, precisamos compreender que nós somos os agentes do nosso destino. É difícil esse aprendizado. Às vezes é doloroso e muitas vezes tentamos escamoteá-lo, é verdade. Mas como que aprendemos? Quando alguém lança uma energia para o mundo, para outra pessoa, como que isso acontece? Isso sai do hino da sua alma. Por isso que Jesus fala, não é o que entra na boca que importa muito. Né? Porque vemos pessoas, às vezes, numa situação de tanta penúria, sobrevivem, mãezinhas, cujo amor nosso na terra não ajuda e elas passam uma gravidez inteira com alimentações tão parcas e, no entanto, têm filhos saudáveis. Disso que Jesus chamava atenção, porque o próprio organismo nosso consegue encontrar formas, né, de superar aquilo que é a dificuldade física, conquanto compreendamos que o mundo feliz só existirá o dia que não existe mais dificuldade de natureza material para quem quer que seja. Enquanto houver na Terra, porque nós somos muito atrasados. Enquanto uns têm muito, outros têm nada, é que significa que nós estamos no mundo atrasado. Tá bom? Nosso amor não consegue dividir com os outros. Mas veja, Jesus ensinou, então, isso. Que o importante mesmo é o que sai da boca do homem. Não é muito o que entra, não. É o que sai. Por quê? Porque o que sai para vir do coração, que é a matriz da nossa alma. Brota daqui do hino da nossa alma. Né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que são verbalizados por meio da palavra. Daquilo que a gente expressa, que são as nossas orações cotidianas. Orar é declarar para o universo. A gente ora não somente quando a gente está recolhido, mas quando a gente está declarando para a vida aquilo que somos, queremos, aquilo que acreditamos, tá bom? O que acontece? Quando a gente verbaliza, conforme Jesus nos ensina, que é isso que importa, isso saiu da matriz da nossa alma, do cerne dos nossos sentimentos, numa palavra, do nosso coração. Para sair e alcançar o mundo e alcançar alguém, por isso a preocupação diante daquela palavra mal colocada, ou maldita, se Deus quiser a gente não faz mais isso, principalmente nós que somos espíritas, né, que aprendemos o valor da caridade do verbo, do silêncio bem colocado. Então, quando você emana algo, se Deus quiser será sempre positivo, mas aquilo que sai de você te inunda primeiro. O nosso corpo perispiritual é como se fosse uma esponja, para usar assim, um termo bem andragógico para vocês, né? Andragogia é o aprendizado de nós que somos adultos. Então, o nosso corpo perispírito, o nosso perispírito funciona como uma esponja, ele absorve os fluidos, o que está à nossa volta, especialmente aquilo que a gente emana. E quando promana da gente um sentimento, veja, nós temos centros de força, né? Temos centro coronário, centro frontal, centro laríngeo, cardíaco, esplênico, que são, na codificação espírita a gente aprende, assim, alguns centros de força que são mais significativos, mas há vários pontos que são plexos nervosos no nosso corpo. E esses centros de força, há vários pequenos centros que correspondem a outros plexos, para ser mais clara. Mas a questão é, os nossos centros de força eles absorvem aquilo que a gente emana. Então, antes de você mandar para alguém, pense que você mandou para você mesmo. E a sua energia promanada do hino da sua alma, entrando em você pelo seu centro de força, é transubstanciada na sua corrente sanguínea. Ou seja, nós nos alimentamos daquilo que nós vibramos, emanamos. Então, por isso, a responsabilidade nossa, diante da nossa correção, da nossa autocorreção, da nossa conduta moralizada, para caminhar na direção de uma conduta amorosa. Porque a maior lei é a lei de amor na Terra. Quando não conseguimos, quando nos desviamos do caminho, que é um caminho de amor, um caminho de beleza, porque Deus quando nos cria para isso, para a beleza, para a perfeição que nos é possível, para o amor, para condutas belas. Quando nos desviamos disso, a gente vai se intoxicando fluidicamente. E o tóxico fluídico entra na nossa corrente sanguínea. Então, provoca um adoecimento. Já ouviram falar em emoções tóxicas? É isso. É a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor, a lembrança infeliz. Tudo isso vai nos intoxicando. Intoxica o nosso corpo perispirítico e o corpo perispirítico joga. Tudo isso toca no corpo físico, porque é um corpo denso. O corpo perispiritual não é denso. E à medida que a gente evolui, ele se torna cada vez mais quintessenciado. De forma que os espíritos ensinam lá no livro dos médiuns que em alguns orbes a gente nem diria que o corpo fluídico é matéria, embora seja. Aqui na Terra a gente chama de semimaterial, porque é uma matéria quintessenciada, certo? Então o corpo físico que é denso, que é uma matéria pesada, então é ele que absorve todas essas energias pesadas. E com o tempo a gente acaba adoecendo, entenderam? Então por isso no caso do André Luiz relata o paciente de 10ª vez.
que é o candidato de 10ª vez, que chega no atendimento espiritual lá pela 10ª vez, não precisa decorar esse número, porque não tem nenhuma relação com nenhum dogmatismo. Ninguém vai sair hoje da palestra falando, a palestrante falou que a gente só pode pedir atendimento 10 vezes. Não é isso. A reflexão metafórica que André Luiz nos traz ali para dizer que há pessoas que buscam, não sejamos mais nós esses, gente, que buscam atendimento para o mesmo problema X vezes e que não se corrigem, querendo sempre que alguém de fora conserte um problema que é seu. A gente pode pedir socorro? Pode. A gente aprende com a oração, ainda mais num Uber atrasado como o nosso, pra gente pedir, somos eternos pedintes, a gente fala isso. Também pra gente agradecer por tudo que nos chega por misericórdia, né? Quem não sabe agradecer não pode pedir. E para louvar a Deus. Então a gente pode pedir? Pode. Mas essencialmente a gente tem que se colocar como oleiros da obra que somos nós mesmos. Então, qual é a minha parcela de participação nesse processo? Como posso me transformar? Sair da sala de cura, sair do diálogo médico, sair do tratamento médico, por mais duro que seja, olhando para si mesmo e falando, eu vou modificar-me diante da vida, diante das minhas escolhas, dos meus sentimentos. Entenderam? Para a gente ir trabalhando cada vez mais a cura do nosso espírito. Principalmente porque a cura das enfermidades físicas, graças a Deus, por misericórdia de Deus, nós já temos muitas na Terra avançadas. E quanto mais avançarmos como orbe, como coletividade humana, mais curas serão descobertas com um tempo mais rápido. Vis-a-vis, por exemplo, nesse momento pandêmico, a velocidade com que, graças a Deus, conseguimos localizar uma vacina, né? Independentemente de qual laboratório que seja, ou qual foi a metodologia usada para a vacina, veja a rapidez. Isso é evolução, porque estamos avançando com uma asa que é a asa da intelectualidade. E essa asa avançada nos permite a cura física, graças a Deus, porque a dor física, ela nos deprime. Mas precisamos descobrir que a cura real da alma é a cura do espírito, tá bom? Então busquemos o lenitivo, os analgésicos terrenos, as curas terrenas, por meio da medicina da terra. Veja que o próprio André Luiz nos narra o esforço dos médicos no plano espiritual para mandarem para a terra medicamentos que fossem tratamentos em casos graves de enfermidades, inclusive enfermidades psíquicas, entenderam? Porque os espíritos estão atentos a nós, à nossa necessidade. Agora, nunca esquecer que nós somos espíritos. Aqui encarnados nesse momento, vivendo o que estamos vivendo, passando o que estamos passando. Nunca perca isso de você, nunca mais. Tá bom? A gente pode carregar os títulos que forem, tá? Todos eles são respeitáveis na Terra, mas todos passam. Não se perca de você o que você é um espírito. E por isso, gente, como poderemos transformar uma encarnação num ponto de mutação para a gente na caminhada do espírito? É quando nos tocamos e percebemos que todas as nossas escolhas na Terra, todos os nossos atos, as nossas falas, tudo são atos, falas e escolhas espirituais. Nada é banal, nada pode ser banal, nem um dia é banal. Por quê? Porque todos os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas condutas e atitudes, elas impactam na nossa caminhada, que é uma caminhada espiritual. Veja que às vezes é 1 minuto na Terra que transforma o nosso destino, não é verdade? Então estar atento, nunca mais estar descurado. E naqueles processos de adoecimento físico, em que não podemos nada fazer, resgatar sempre Francisco de Assis. Porque ele nos dá uma referência de como podemos nos conduzir diante daqueles cenários em que, para a medicina terrena, não há cura. Olharmos sempre como espíritos e termos resignação ativa. O Francisco de Assis nos ensina uma oração linda, aquela dele, Senhor, fazei o instrumento de vossa paz, tornou-se muito famosa por ser linda, mas há uma dele também que é igualmente linda. Quando ele fala assim, Senhor, diante dos desafios que se colocaram na minha jornada, daqueles mais dolorosos, onde eu penso incluir Sema, as doenças, as enfermidades, né? Ele diz assim, Senhor, diante daqueles desafios mais dolorosos, ajuda-me, mestre, a me levantar de manhã e ver o que eu posso fazer para encontrar solução, eu penso, para encontrar cura, né? Ajuda-me, Senhor, a ficar de pé diante do bom combate, para eu sempre fazer o que tem que ser feito. Pausa na oração dele. Isso. Levantar-se e buscar a cura, o tratamento. Seja a enfermidade física ou psíquica, seja a enfermidade de que tipo for, inclusive espiritual, né? Porque nós somos seres integrais. Aprendemos com Joana de Ângeles. Não dá para dissociar corpo, mente e espírito quando estamos encarnados. E desencarnados, corpo é espiritual, a mente e o que reflete o próprio espírito, né? O nosso corpo mental é a reflexão do próprio espírito, é
é a reflexão do próprio espírito. Não dá para dissociar, né? Então, inclusive, o nosso corpo somático, quando estamos encarnados, é ligado ao corpo perispiritual que o molda. O corpo perispirítico ele é chamado de modelo formador do corpo físico. Então, o nosso corpo físico reflete o nosso corpo perispirítico. O corpo perispirítico atendendo ao comando do espírito, o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo atende. Então, o nosso corpo perispirítico, no momento gestacional, desenha o corpo do embrião. Por isso, quando nascemos com alguma deformidade física, o corpo perispírito terminou aquela deformidade daquela forma, para que o corpo viesse assim, para que vivêssemos uma lição, um aprendizado. Tá bom? Então, se não é possível dissociarmos, a gente aprende isso, graças a Deus, sempre buscar a cura. O tratamento nunca quedar estagnado e inerte. Por isso, Jesus falava: Senhor, ajuda-me, diante dos desafios mais dolorosos, a levantar-me como eu estou, Senhor, apesar de mim mesmo, com as minhas dificuldades, e caminhar, Jesus, na direção da solução. Mas, Senhor, Tu sabes que há dificuldades, que há desafios e dores para os quais não há na vida solução aparente. Ou que não estão ao meu alcance, ou que não posso encontrar. Senhor, dá ao meu coração paciência, abnegação e obediência diante desses cenários, diante dos quais eu não tenho controle. A gente encontrará também na Terra, em muitos momentos, em muitas vidas que vivemos, essas situações. No ponto de vista da enfermidade também, né? Momentos dolorosíssimos de enfermidade física que fugiram do nosso controle, diante dos quais não podemos fazer nada. Onde se enquadram doenças congênitas, né? Doenças cuja medicina ainda não tem cura, quadros que fogem ao nosso controle, acontecerão na caminhada da eternidade do Espírito. Em algum momento nos deparamos com isso, com certeza. Ou talvez no futuro nos depararemos. Não queremos que seja no presente momento, mas pode acontecer com todo mundo. Então, por isso Jesus falava: Senhor, diante desses momentos de dor, aquilata a certeza no meu coração de que tudo está certo. E que Deus a tudo preside e que sabe o que é melhor para mim. Mas especialmente, Senhor, ajuda-me. Veja que ele fala: Senhor, diante das lutas, das dores, ajuda-me a me levantar para buscar a solução. Senhor, diante das dores, cuja solução está fora do meu controle, dá-me paciência. E aí ele fala: mas especialmente, Senhor, dá-me sabedoria. Sabedoria grandiosa para distinguir um cenário do outro. Também pensarmos na cura da nossa alma, na saúde do nosso espírito, é compreendermos que cresceremos em sabedoria para distinguir os momentos em que poderemos buscar e os momentos em que aceitaremos, porque não há o que fazer, né? Em algumas situações não haverá mais o que fazer. Então, nesses dois momentos, sempre confiar que Deus que nos ama, que é nosso Pai, que nos ama especialmente, sinta-se amado por Deus, porque você é um filho amado dele, todos somos. Deus não nos cria em série, né? Lembramos do Fordismo, daquelas criações em série, criticadas muito por Charles Chaplin, em sua genialidade no cinema, né? Mas Deus não nos cria daquela forma. Né? Charles Chaplin até dizia: não sois máquina, homens é o que sois. Podemos parafrasear dizendo: não sois carne, espírito é o que sois. Deus nos cria individualmente, cada individualidade espiritual é um filho muito amado de Deus. Então Ele jamais nos daria uma provação na Terra para a gente sair da vida numa condição pior do que entramos no espiritual. Então, sempre entender em cada cenário, situação e oportunidade para crescimento. Sempre revisitar a própria conduta, os próprios sentimentos, para a gente pensar onde podemos melhorar, porque muitas vezes não foi algo que fizemos para alguém, mas estamos fazendo conosco mesmos. Né? Aquele que repassa a mágoa, repassa a dor, ele não está fazendo mal para o outro, é para ele. Por isso aprendemos também, para a nossa saúde espiritual e, portanto, orgânica, a importância do perdão. Divaldo Franco nos fala tanto sobre isso, quando ele repassa conosco os ensinamentos de Joana. Ele nos ensina que perdoar não é eliminar a falta do outro. Porque às vezes a gente fica tão apegado àquele momento do ferimento e pensamos que não vamos perdoar, que se a gente perdoasse alguém apagaríamos a falta dele. Não temos esse poder, tá? De julgar quem quer que seja. Aquele que errou feio mesmo, entreguemos-lo aos caminhos dele. Porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E na Terra podemos esconder qualquer coisa de qualquer pessoa, mas Deus está vendo tudo e de tudo sabe. Então, entregue àquele ofensor ou possível ofensor, porque também aprendemos que tudo na vida tem pelo menos dois lados,
ou 3, o lado de uma pessoa, o lado da outra, o lado de um terceiro que observa. Então, entregue aquele que te feriu, que te magoou, aos caminhos da vida. Todos responderemos. Perdoar não significa pagar a falta de ninguém, significa você se libertar de um episódio, para você seguir seu caminho e ser feliz e dar-se novas oportunidades. Porque aquele que não perdoa é o que carrega o peso da mágoa, da dor e acaba intoxicando e minando as próprias forças espirituais e orgânicas. Então perdoe, e liberte o outro, porque ele responderá pelos seus equívocos na jornada do Espírito. Você também. Nós também responderemos pelos nossos equívocos. E graças a Deus teremos a falar de nós os nossos acertos. Em nome de Jesus, cada vez maiores, por tudo que aprendemos e sabemos. Quando pensarmos em nossa saúde, pensemos em nós. O que tipo de ser humano já conseguimos ser na Terra e temos conseguido ser na Terra. Também uma lição, um aprendizado valioso nas reflexões acerca da saúde é jamais julgarmos quem quer que seja, nem a nós mesmos, diante das etiologias que apresentamos, tá bom? Porque às vezes somos neófitos no espiritismo, né? Ou preguiçosos, lenientes no aprendizado e quedamos-nos na superfície das palavras. Quando Chico Xavier, por exemplo, nos convidava sempre a ir na essência do ensinamento, porque a superfície às vezes não nos corrompe, o espírito, a letra muitas vezes corrompe o ensinamento. É preciso que a gente vá na essência, que alcança o nosso espírito, edifica. A mensagem se torna edificante para nós, né? Então jamais julgar. Quando às vezes somos superficiais no aprendizado, tendemos numa visão que julga, ou seja, uma visão egóica, a associar alguém que está com enfermidade a uma conduta equivocada. Nessa ou em outra vida, nunca. Nunca. Nós não sabemos. Nós não sabemos da história espiritual de ninguém, nem da vida presente de quem quer que seja. Gente, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai no coração de quem quer que seja, as dores que tal pessoa superou para ser quem ela é, para estar onde ela está. Às vezes, observando num sorriso, não temos noção das dores que aquele coração precisou superar ou renunciar às situações em que aquele coração precisou renunciar à terra para conseguir estar onde está. Nós não sabemos. Então, jamais julgar, tá bom? Nunca associar uma enfermidade a um estado. Tal criança nasceu assim por causa disso. Nunca, nós não sabemos. E vou contar um caso para você. Francisco Cândido Xavier, cuja angina, adoecimento no coração causava muita dor, acompanhou a vida inteira, sempre dizia assim, que ele não se sentia, quando perguntavam para ele por que os espíritos não o curavam da angina, ou não o curavam da catarata nos olhos, porque ele tratou muitas vezes na Terra, mas nunca encontrou a cura, né? Ele falava que, conquanto trabalhasse com a mediunidade, não se sentia em condição de superioridade, o que quer que seja. Chico Xavier, gente. Um quilate de uma alma daquela dizia isso. Que ele não se sentia em condição de superioridade. E que ele entendia que a dor era instrumento o sofrimento era instrumento para o aperfeiçoamento, embora as doenças para ele não fossem sofrimento. Ele dizia, para mim isso não é sofrimento. Grande lição pra gente, né? Grande lição pra gente conseguir ver que há sempre almas em uma condição mais difícil e a gente consegue então encontrar força para se levantar de nós mesmos e irmos trabalhar, que a melhor cura para o espírito reside no trabalho, não há outro lugar, né? Para curar nossa alma do que trabalhando e servindo incessantemente. Por isso que Madre Teresa de Calcutá, com tantas dificuldades já na idade, tão avançada, idade provecta, não cessava o trabalho. Grandes almas que estiveram na Terra trabalharam até o último momento. Eu citei Madre Teresa de Calcutá como um exemplo para nós, né? Mas temos várias, inclusive o próprio Chico, né? Trabalhou. Mas então, Francisco Cândido Xavier era o caso que eu queria contar para vocês. Ele gostava muito de visitar a Vila do Pássaro Preto, em Uberaba. Era uma região, assim, um pouco afastada mais da cidade, como se fosse o entorno, com muitas condições de sofrimento lá. Penúria material, e ele ia sempre. Principalmente no Natal, ele gostava muito de ir. Ia sempre levar o conforto físico, mas especialmente levar amor, né? Que quando a gente consegue levar o socorro físico, se Deus quiser, a gente já está começando a levar amor, né? E pensamos também que quando alguém morre na Terra por falta do socorro físico, seja por falta do remédio, por falta do alimento, ela morreu por falta de amor. Porque o amor do nosso coração é tão parco que a gente não consegue socorrer o nosso irmão, que é nosso igual. Tá bom? E ele ia sempre. Na Vila do Pássaro Preto havia uma família lá que ele gostava muito. Era uma mãe solo com a sua filhinha, que era a Valéria. A Valéria havia reencarnado com muitas dificuldades físicas. Ela tinha um processo de retardamento cognitivo,
Portanto, ela não falava, também ela não andava. Já era adolescente, ficava sempre na cama, deitada, né? Tinha uma atrofia nos membros. Era o amor da mãe dela. A mãe dela amava profundamente. O Chico sempre teve muita admiração pelas mães. Por causa disso, que em muitas situações ele via mães sozinhas, levando adiante situações que talvez fosse que, com a maioria da humanidade, as pessoas não estariam, e as mães estavam ali lutando, né? No dia a dia, com profundo amor, sem considerar aquilo sofrimento. A mãe da Valéria amava profundamente. E o Chico ia sempre lá levar a cesta básica, fazer o evangelho naquela casa com aquelas duas. Um dia a mãe da Valéria relatou para o Chico que tinha um sonho, que era ver a filhinha falar, porque a Valéria não falava. Ela emitia sons guturais, né? Ela tinha muita deformidade também no aparelho fonador. E aí o Chico, observando aquela mãe tão especial, trouxe para si esse desafio. Ia fazer Valéria falar alguma coisa. E aí combinou com a mãe da Valéria assim, que ele queria conversar com a Valéria um pouco sozinho, todo dia depois do evangelho. Se ela poderia sair um pouquinho. A mãe concordou. Toda vez que ele ia lá, levava alimento, fazia o evangelho. E depois do evangelho, a mãe da Valéria saía, ficava do lado de fora da casa um pouquinho, e o Chico ficava com a Valéria. O que o Chico fazia? Chegava pertinho da cama da Valéria e falava: filha, fala, o sonho da sua mãe, Valéria, eu vi você falando alguma palavra para ela conhecer a sua voz. Minha filha, fala. E a Valéria entendia o que ele estava pedindo, só que ela não conseguia. Mas o Chico insistia, perseverava no desafio. Com o tempo, a Valéria começou a se esforçar para falar alguma coisa, porque ela entendeu a amplitude do pedido dele, era para realizar o sonho da mãezinha tão querida. E aí o Chico começou a ensinar para ela, dizia assim: Valéria, fala Jesus. Fala, filha, fala Jesus. E Valéria começou a se esforçar. Os meses foram passando, viraram os seus anos. Um dia a Valéria falou, o Chico não desistia. Um dia a Valéria falou. Não falou Jesus, não. Falou Yesu. Chegou muito perto, sabe? Da palavra Jesus. O Chico falou, é o que ela vai conseguir. Ficou tão feliz. Foi lá, chamou a mãezinha da Valéria e falou: a Valéria tem um presente para a senhora. E a mãe dela não entendeu. Falou: o que é? Aí ele trouxe a mãe para perto da cama e falou: fala, filha. Fala aquilo para sua mãe que você me falou. A mãe já levou um susto, afinal de contas, a Valéria não falava. A Valéria olhou para o Chico, olhou para a mãezinha e, no esforço inaudito, falou: isso! A mãe da Valéria começou a chorar, porque ela entendeu que era Jesus que a filha falava. Aquela palavra havia ecoado no coração dela e ela havia ouvido pela primeira vez o som da voz da filha. Ficou tão emocionada com aquilo, tão feliz. Passado algumas semanas, alguns meses, a Valéria veio a desencarnar. Desencarnou, mas deixou esse presente com a mãe, né? Que a mãezinha conseguiu ouvir a voz dela. Foi o momento mais feliz da mãe com a filha. Foi quando ela viu a filha falando Jesus, esse nome bendito. E ouviu a vozinha da filha, né? Desencarnou, mas deixou esse presente. E o Chico ficou feliz por ter contribuído para esse presente, para que esse presente acontecesse. Pausa na história. Para a sua saúde emocional, que é por nós que fazemos, não é pelos outros. Faça valer a pena, tá bom? Faça cada momento valer a pena, faça a sua vida valer a pena. Faça cada dia valer a pena. Nada é banal, tá bom? Nem um dia é banal, pode ser banal. Todos os dias importam. Todas as horas importam para a criatura que transita na matéria em busca da cura do seu espírito, porque todos somos na Terra. Os enfermos precisam de médico. Fôssemos sãos, não precisaríamos. Estamos todos na Terra em busca da cura do espírito. Especialmente, tá bom? Podemos buscar a cura física. Mas estamos todos aqui matriculados na escola terrena, na direção da cura do nosso espírito. Ela desencarnou. Tá bom. Pelo menos teve aquele momento feliz, né? Ela pôde oferecer para a mãe dela com a ajuda do Chico. Tá bom. Passam-se os meses, passam-se os anos. Um dia o Chico acorda de noite. Tava com muita angina, muita dor no peito. Lembra que ele falou que os espíritos nunca o curaram, porque também não esperava isso, porque ele não se sentia em condição de superioridade com quem quer que seja? A lição sublime da unidade do nosso Chico, tá? Pensemos assim também. Quando algo de infeliz nos acontecer, se acontecer, não pergunta assim, por que comigo? Mas para e pensa, por que não comigo? Né? Porque somente com o outro poderia acontecer. O aprendizado é para todos.
Esse momento pandêmico, então, nos convidou todos a nos recolhermos, a nossa casa íntima, um recolhimento especial à nossa casa, para refletirmos quem eu tenho sido, né? Todas as famílias sofreram muito, têm sofrido muito. É o momento da gente refletir, parar e pensar. Como eu posso ajudar a partir dessa dor para que o mundo seja melhor, né? Para que a gente não precise viver uma situação dessa nunca mais, se Deus quiser. Passam-se os anos, um dia o Chico acorda. Coloca a mão no peito. Estava sentindo muita dor. Era angina. E aí quem teve algum parente ou tem que sofre angina sabe que é uma dor muito intensa. Às vezes tomando o mesmo medicamento terreno que a gente tem à disposição, às vezes não soluciona. Aí ele colocou a mão no peito e começou a orar, pedindo o socorro espiritual, né? O socorro sempre vem, ore, peça, tá bom? Peça socorro lentivo para o seu corpo. Se você estiver adoecido, se estiver enfermo, mas peça também que Jesus nos ajude a curar a nossa alma. O Chico pediu socorro físico, porque ele sentia dor, né? E nessa hora entra no quarto dele, era madrugada alta. Um espírito altamente iluminado. Linda moça. Entra sorrindo, coloca a mão no peito do Chico, imediatamente a dor é estancada. E acaba a dor. Ela sorri para ele e sai. Ele olha e fala, filha, fala o seu nome para eu ser grato, porque ele não a conhecia. Ela olha para ele com profundo amor e fala para ele assim, mente a mente a conversa. Francisco Cândido Xavier, eu vou falar apenas uma palavra e você vai saber o meu nome, vai saber quem sou eu. E o Chico olhou para ela e falou, fala, filha. Ela olhou para ele, sorriu um sorriso de alma linda, iluminada, resplandecente de luz e respondeu, Yesu. Ele falou, Valéria. E ela sorriu e saiu. Era uma alma absolutamente iluminada, mas que tinha estado na terra, enfrentando todas as deformidades físicas, para o momento último que ela precisava de resgate passado, mas já havia superado todas as travas da matéria. Era uma alma de muita luz. Aprendemos com esse episódio a não julgar ninguém, a não julgar quem enfrenta dificuldades, dores, deformidades, doenças que são letais. Nunca julgar, nós não sabemos quem está à nossa frente, porque a matéria física obnubila os nossos sentidos. Saber que a dor nos chega, como nos ensina Leon Denis, como professora, muitas vezes, para nos trazer de volta ao caminho, ou para ensinar quem está à volta, porque aceitamos, ou para nos redimir de faltas passadas, ou para nos preparar para desafios muito maiores. Pode ser prova, pode ser expiação, não sabemos, pode ser missão, nunca saberemos. Então nunca julgar, sempre abraçar, acolher, amar e ajudar a curar, se estiver ao seu alcance, quem quer que seja. Para encerrarmos as nossas reflexões, nas curas que buscávamos na terra, sejamos sempre como o cego de Jericó. Vocês lembram? Jesus caminhava em Jericó, a multidão atrás de Jesus. Quem ia atrás de Jesus, gente? Todo mundo ia atrás de Jesus. Todo mundo queria estar próximo do nosso mestre. Vamos hoje, 2000 anos passados, atrasados mesmo, atrás do nosso mestre. Porque não fomos com Jesus quando ele esteve aqui. Vamos agora, porque ele nos espera. Naquele momento de Jericó, Jesus passava, o cego levanta a mão e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, porque ele vinha da linhagem de Davi, né? Cura-me! Jesus de Nazaré, cura-me! Jesus se aproxima dele, veja que Jesus é gentil, chega pertinho dele e fala, o que queres que eu te faça? Parecia óbvio, né? Que ele queria ser curado, que ele era cego, mas não. Jesus pergunta para ele. Olha que gentileza linda, né? Respeito ao outro. Por isso, sempre também aprendemos de Jesus a respeitar o outro, né? O tempo do outro, o momento do outro. Jesus chega e pergunta, o que queres que eu te faça? Ele fala, Senhor, que eu veja. Jesus o cura, ele passa a ver. Os fariseus duvidam depois, dizendo que não é possível que ele fosse cego mesmo, que ele havia sido farsante, porque como que ele teria sido curado por Jesus? E o cego de Jericó responde aos fariseus com simplicidade do coração dele, eu não sei quem ele é, eu só sei que eu era cego e que agora eu vejo. Que essa seja a cura que a gente busca na nossa alma, que a gente possa sempre falar, Senhor, ajuda-me a ver, porque antes éramos cegos, Senhor, mas agora queremos ver. E um dia em nome de Jesus falaremos também, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Que a luz que alumia o mundo, alumia a terra, que é o nosso sol, essa luz que é Jesus, enfim, adentrou o nosso coração e nos permitiu ver para a eternidade. Jesus nos cure a alma, nos cure o espírito, para que a cura do nosso espírito reflita sempre a cura do nosso corpo.
Obrigada, Senhor. Jesus nos abençoe. O médico dos médicos, nosso Jesus Nazareno, nos abençoe hoje, nesta noite e sempre. Grata. Bom, agradecemos mais uma vez a participação da Patrícia por ter nos proporcionado essa belíssima reflexão e que possamos adaptá-la ao nosso dia a dia, que possamos entender que Deus de infinita bondade nos ama e proporciona a nossa melhoria, a nossa cura, mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos agir para que ela aconteça e que possamos trabalhar na nossa reforma íntima, identificando as nossas más inclinações e trabalhando com muita paciência e perseverança para modificar e deixar o homem velho para trás. Bom, a nossa casa espírita ela não para, as atividades continuam, palestras públicas, aulas online, atendimento fraterno. Então, se você quiser entrar em contato, fique ligado nas nossas redes sociais, entre em contato com o nosso canal de comunicação, nosso WhatsApp, e através desses canais nós tiraremos as dúvidas e informaremos com mais detalhes sobre as nossas atividades. Vamos agora encerrar a nossa reflexão de hoje com a prece, num sentimento de agradecimento ao Pai, à espiritualidade amiga, pelas bênçãos que tanto nos enviam através das pessoas e circunstâncias, nos ajudando dia a dia. Pai de infinita bondade, obrigado por mais uma vez nos proporcionar uma reflexão sobre o Evangelho do Cristo, que possamos interiorizar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Pedimos auxílio para as nossas dores, entendimento, paciência, compreensão. Que possamos renascer em cima dos nossos defeitos, em cima dos nossos erros, que possamos nos tornar seres humanos mais completos, cidadãos mais preparados para uma vida em sociedade, entendendo a dor do próximo, sendo indulgente com os erros alheios, nos modificando, deixando para trás as nossas maiores dificuldades. Pai, obrigado pelas oportunidades infindáveis e tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você